Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rejane Ferreira e esse é o canal Tabuando, o seu canal de matemática básica. Então, hoje nós vamos continuar sobre sistemas de numeração. Nós já falamos sobre ordens, classes. Se você não assistiu, vale a pena voltar para entender direitinho o assunto, tá bom? E hoje nós falaremos sobre o que é valor absoluto, o que é valor relativo do número, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui cantando de novo a mesma música que a gente cantou na aula anterior sobre esse assunto, porque ela vai nos ajudar muito a entender aí o que que a gente vai proceder em cada numeral que vier pela frente. Você já pegou o seu caderno de rascunho? Já está anotando tudo? Vai pausando, vai fazendo, porque é assim que você vai memorizar, tá bom? Então, bora lá? É uma paródiazinha de Peixe Vivo. Quem assistiu a outra aula já sabe cantar. Canta comigo? Relativo, põe o zero, absoluto é o que é. Relativo, põe os zeros, absoluto é o que é. Separamos de três em três, separamos de três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. De três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. Nesta aula, o nosso foco vai ser mais aqui, ó, no início dessa música. Relativo, põe o zero, absoluto é o que é. Relativo, põe o zero, absoluto é o que é. Separamos de três em três, separamos de três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. De três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. O que que será isso em relativo? Põe o zero, absoluto é o que é? Como assim? Bora entender isso melhor? Ok, peraí que eu vou passar essa página para a gente compreender isso na prática. Na verdade, quando a gente tem um número, por exemplo, este daqui, ó, 7.898, nós já vimos na aula anterior que ele tem uma classe, ó, de três em três e outra classe incompleta. Então, ele tem duas classes, esse numeral, e um, dois, três, quatro ordens. Quem ainda não sabe fazer isso, volta na aula anterior que lá eu expliquei isso. Hoje nós vamos falar de quanto vale cada algarismo que eu estou enxergando. Esse 9, será que ele vale realmente 9? Não sei, né? É isso que nós vamos entender. Bom, depende. O 9, se eu quiser saber o valor relativo do 9, ele é referente aonde o 9 está. Qual a posição que ele ocupa? Na vida não é assim? Dependendo da posição em que você está, você tem uma determinada situação. Por exemplo, quando eu estou na escola, eu tenho uma posição de professora. Quando eu estou na minha casa, eu tenho uma profissão de mãe, uma posição de mãe, ou de dona de casa, ou de esposa. Então, relativo a onde eu estou, eu tenho uma função. Concorda comigo? A mesma coisa aqui no numeral. Olha lá, eu vou pegar aquele 7.898 e vou escrever aqui no quadro valor de lugares. Você lembra desse nome, ó? QVL, quadro valor de lugares. Eu vou começar sempre escrevendo do rabinho do número para cá. Quem esqueceu que o número tem rabo, hein, gente? Aqui, ó, na unidade é o rabinho do número. Aqui, rabo lindo. É o rabo de uma raposa. Então, eu vou colocar, deixa eu só engrossar a ponta desse meu lápis aqui. Vou colocar aquele número de trás para frente, vamos assim dizer, né? Então, vou colocar a primeira unidade, que é o 8. Olha lá, eu colocando, ó, o 9, o outro 8. Eita, esse aqui tá apagando. Peraí. Ah, de novo. A unidade é o 8, a dezena é o 9, a centena é o 8, o outro 8, né? E a unidade de milhar é o 7.
Primeira coisa, você tem que entender que sozinho é uma ordem, ordem das unidades, dezena, centena. Unidade de milhar, se tivesse mais, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Precisa meio que decorar esses nomezinhos, viu? Não tem como ficar sem eles. Você tem que entender também que a cada três é uma classe. Então, essa é aqui a classe das unidades simples. Os outros três, classe das unidades de milhar. Os outros três, classe das unidades de milhão. Ok? A cada três, nós temos uma classe. Bom, aí, sendo assim, agora vamos ver o valor relativo. Esse 8, já que ele está na unidade, ele vale só 8 mesmo. Na unidade, não muda muita coisa, certo? Deixa eu trocar essa corzinha aqui, tô achando que tá meio apagadinho, tá? Vou colocar de preto. Ó, esse 8, já que ele está aqui na unidade, ele vale 8 mesmo. Já o 9 ele está na dezena. Me conta, o que que o nome dezena te lembra? Não lembra 10? Fala de novo assim, bem feio para você entender. Dezena. Lembra 10, não lembra? Então, esse 9 não é só 9. Ele é 9 vezes 10. Ou seja, 90. Ok? Já esse outro 8 aqui, ele está na centena. Estou falando feio assim para você pensar. O que, que me lembra centena? Me lembra 100. Então, esse outro 8 aqui, ele não é só 8. Ele é 8 vezes 100, porque ele está na centena. Então, ele vale 800. Ok? É só ele ganhar os dois zeros do 100. Já esse 7 aqui, ele não é 7. Ele está na unidade de milhar. Milhar me lembra mil, não lembra? Então ele vai ser 7 vezes mil. Quantos zeros tem o mil? Não tem três? Então vai ser 7.000, ó, com três zeros. Ok? Então, voltando aqui neste numeral, nós podemos pensar assim, ó, que o primeiro, o 8, ele vale só 8 mesmo, que ele é unidade, isso é o valor relativo, é o que é referente à posição dele, é relativo à posição. O 9 vale 90, relativo, põe o zero. Como assim põe o zero? Você percebe que depois do 9 a gente não tinha um espaço, então você vai pôr um zero. Ó, esse 8 aqui, ó, ele vai valer 800. Quantos espaços tinha depois desse 8? Não tinha dois? Então, eu vou pôr dois zeros, ó. Relativo, põe os zeros, né? Esse 7 aqui, quantos algarismos tem antes dele? Um, dois, três? Então, eu vou colocar um, dois, três zeros, ó. Um, dois, três zeros nesse 7, certo? Então, é só você, toda vez que eu vou olhar valor relativo, é só colocar os zeros. Se ele tiver 5 algarismos antes dele, eu vou colocar 5 zeros. Se ele tiver 10 algarismos antes dele, eu vou colocar 10 zeros. Valor relativo, você enche de zeros, porque ele se refere à posição que ele está. Agora, absoluto é o que é. Como assim é o que é? O valor absoluto 8, 8. É o que eu estou enxergando. É o que é. Do 9, 9. Do outro, 8, 8. Do 7, 7. Então, se a professora pergunta lá na prova, valor absoluto do algarismo 7, 7. Absoluto. É o que está lá, que está escrito. Eu não tenho que pensar muito nisso. Qual que é o valor absoluto do algarismo 9? 9. Certo? Começou a entender um pouquinho? Vamos devagar e sempre, a gente vai entendendo, tá? Vamos ver o próximo aqui, ó. Eu vou pegar aquele numeral ali e vou colocar ele aqui no quadro valor de lugares. Se você ainda não tá craque nisso, você procura escrever ele de ré, de trás para frente, das unidades para lá, tá? Então, ó, ele é o 7. Eu tô escrevendo ele de trás para frente. 9, 9, 8, 3 e 2, ok? Bom, aí esse 7, vamos falar de valor.
Primeiro, quantas classes ele tem? Ele tem uma classe, duas classes. De três em três é uma classe. Lembra? E quantas ordens? Conta quantos algarismos ele tem? Tem seis? Então tem seis ordens. De boa. De boa na lagoa. Agora, ele foi até os milhões, não, ali até os milhares. Então, ele é 238 mil. Tudo que vai até milhares, a gente fala a palavrinha mil, ok? Então, é 238.997. A classe simples, ela é caladinha, ela não fala nada, nenhuma palavra. Bom, esse 7, como está na rabeira, ele é o que menos vale. A primeira ordem, sempre começa a contar as ordens do rabinho do número. A primeira ordem é o que é mesmo, 7. O valor absoluto e relativo da unidade é o mesmo. Agora, o valor relativo do 9, 90. Por quê? Porque depois dele não tem um algarismo, então põe um zero. Relativo, põe os zeros. Desse outro 9 aqui, ó, quantos tem depois dele? Aqui, ó. Aqui tá o 9, não tá? Depois dele tem um, dois, ó, não tem dois depois dele? Então eu vou jogar quantos zeros? Dois zeros, então 900. O 8. Quantos algarismos tem depois? Aliás, desculpa, antes do 8? Não tem três? Então, esse 8 aqui vai ser 8.000. Cadê meu vizinho aqui? Eita, perdi ele. Achei. Tem hora que some. 8.000. Beleza. Esse 3 aqui, quantos algarismos tem antes dele? Um, dois, três, quatro. Coloca quatro zeros. Relativo, põe os zeros. Então, ele vai ser 30.000. Esse 2, quantos algarismos tem antes dele? Não tem cinco? Joga cinco zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. Muita gente erra isso na prova, porque coloca mais ou menos zeros. Então, ele vai ser 200.000, porque ele está lá nos milhares. Todo mundo que está nos milhares ganha o nomezinho de mil. Fechou? Vamos ver esse último aqui agora. Eu te convido a ir pausando e tentando fazer, tá? Desenhe o seu quadro valor de lugares, dá nome a cada ordem para decorar. Tem que decorar essas ordens aqui, viu? As pessoas têm muita dificuldade de ler numerais grandes, como esse último aqui, ó. Então, primeiro vamos colocar ele aqui no quadro valor de lugares. De ré, vai lá, das unidades para cá, vai ditando para mim. 2, 0, 8, 7, 2, 1 e 7. Agora, classe simples, ó, de 3 em 3 é uma classe. Milhar e milhões. Opa! Se chegou nos milhões, é porque é 7.000.000. Agora você fala os três números, depois põe um nome, ó. 127.802. A última é sempre caladinha, tá bom? Agora vamos para os valores relativos e absolutos de cada algarismo. Algarismo é um por um, né? Então, vamos lá. O 2 ele vale 2. Ele está lá nas unidades, ele só vale ele mesmo. O zero vai valer zero, que nesse caso aqui não tem como, né, acrescentar mais nada. Já o 8 atenção, quantos algarismos estão antes dele? Não tem dois antes dele? Então, quer dizer que ele está na centena? Então, ele vai valer 800. Esse 7 aqui, ó, quantos tem antes dele? Não tem três antes dele? Então, você vai jogar três zeros. Relativo, põe os zeros. Coloquei três zeros. O 2, 1, 2, 3, 4. Tem quatro antes dele? Joga quatro zeros. 1, 2, 3, 4. 20.000. Esse um aqui, ó, não tem cinco antes dele? Então, joga cinco zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 100.000. E, por fim, o 7. Urra, tem seis antes dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o valor relativo do 7 é 7.000.000. No fundo, ele não é 7, é nada. Ele vale muito mais do que isso, ele é 7.000.000, que ele está numa posição de poder, certo? A ordem aqui, ó, a ordem deste numeral é a unidade de milhões, certinho? Bom, aí, agora se eu te perguntasse o valor absoluto,
Qual o valor absoluto de cada um? Absoluto é o que é. Vamos ver o valor absoluto? Qual o valor absoluto do 2? 2. Qual o valor absoluto do zero? Zero. Qual o valor absoluto do 8? 8. O valor absoluto do 7? 7. Do 2? 2. Do um? Um. Do 7? 7. Valor absoluto é o que você está enxergando. Valor absoluto é o que você escreve. Mas valor relativo é o que vale. Uma coisa importante você entender. Tipo, eu peço para você fazer um Pix para mim, certo? E eu falo que você pode usar, na hora que você for colocar lá o valor desse Pix, você pode usar os algarismos 892. Dependendo de onde você colocar esse 2, ele tem mais ou menos valor. Se eu quiser escrever assim, ó, 829, ou pode ser 289, né? Tá vendo, ó? Eu fui mudando o meu 2 de lugar. Fui ou não fui? Aqui, ó, esse 2 é R$ 2 mesmo. Esse 2 aqui é 20. Já esse 2 aqui é 200. Então, você não pode pensar que isso é uma bobagem. Dependendo de onde você coloca o algarismo, ele vale mais ou vale menos. Isso que é valor relativo, ok? Beleza? Entendido? Pode ser que aí na sua região ganhe outro nome, alguma coisa assim, mas acredito que dá para você fazer uma adaptação e entender direitinho da mesma maneira. E para a gente finalizar essa aula, vamos fazer essa atividade aqui juntos? Ó, aqui eu tenho esse numeral. Primeira coisa, nós vamos ler este numeral. Muita gente tem essa dificuldade, né? Espero que você já esteja parando com essa sua dificuldade em ler o numeral. Aqui, ó. Vamos ler as classes, ó. Classe simples, milhar, milhões. Se eu fui, sempre do rabinho para lá, né? Se eu fui até os milhões, é porque isso aqui é 12 milhões 340 mil. Ó, toda vez que você termina a classe, você fala um nome, ó. 12 milhões 340 mil e 56. O último é caladinho. Beleza. Agora, vamos responder as perguntinhas para a gente finalizar. Letra A. Quantas ordens ele possui? Vamos lembrar? De três em três é uma classe e sozinho é uma ordem. Então, conta sozinho. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não tem oito algarismos? Então, ele tem oito ordens. Quantas classes? Ó, um, dois, três. E essa aqui é uma classe incompleta, mas conta também. Então, três classes. Sempre do rabinho para cá, hein, gente? Quantos algarismos ele possui? É a mesma coisa de ordem. Algarismo é sozinho, é um por um. Então, são oito algarismos também. Opa, qual o valor absoluto do número 4? Lembra da música? Relativo, põe o zero. Absoluto é o que é. Então, o 4, qual o valor absoluto de 4? 4 é o que ele é. Não tem que mudar. Relativo do algarismo 2. Cadê o 2? Está aqui. Eita. Relativo, põe o zero. Então, eu vou pôr o 2 aqui. E eu vou perceber que antes dele não tinha seis algarismos. Então, eu vou colocar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o valor relativo do 2 é 2 milhões, porque ele está lá na classe dos milhões, certo? E, por fim, pediu para fazer a sua decomposição. Existe mais de uma maneira de fazer a decomposição. Depois eu vou ter uma aula só sobre isso, tá bom? Eu vou decompor aqui pelas ordens, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. Uma unidade de milhão, uma unidade de milhão, mais duas. Aliás, uma dezena, desculpa, peraí, ficou erradinho aqui que eu comecei ao contrário, uma dezena de milhão, mais duas unidades de milhão, mais três centenas de milhar, eu vou colocar milhar com um M minúsculo, tá? Para diferenciar, mais quatro dezena de milhar. Aquele zero você pode saltar, tá? Mas, ó, tá vendo que tem um zero aqui e um zero aqui? Você pode saltar, você pode vir direto para cá, ó. Tem alguns professores que gostam de colocar, mas não tem necessidade. Mais cinco dezenas, que aquela ali é simples, né?
meu D é estranho, né, gente? Mais 6 unidades, ok? Então, esse aqui eu estou decompondo pelas ordens, mas tem outras maneiras de decompor também, tá bom? Gostou dessa aula? Conseguiu entender direitinho? Eu espero que sim. Então, não deixe de assistir às outras aulas desse assunto. Eu tenho várias aulas sobre esse assunto que estão cada vez aprofundando mais, com atividades mais completas, para que você consiga compreender cada vez melhor. Se você gostou, deixe o seu like, é muito importante para mim. Se inscreva no meu canal e continue seguindo, porque aqui tem muita coisa interessante que vai te ajudar bastante, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.